Olá! Bem-vindo se você é novo no canal e se está de volta para ouvir um pouco mais sobre a história da arte. Obrigado! Hoje quero falar com você sobre a pintura tradicional da China. As primeiras décadas do século XX marcaram o fim do tradicionalista e insular Império Qing, de 1644 a 1911, e a entrada forçada da China na Era Moderna. As influências estrangeiras, em grande parte, ficaram confinadas a um punhado de portos e empreendimentos missionários durante grande parte do século XIX, que varreram a China em uma onda sem volta. De fato, o influxo maciço de ideias e produtos ocidentais foi o fator mais importante que definiu a cultura da China no século XX. Esse processo não é apenas sem precedentes, mas também se acelerou rapidamente logo após a década de 1980. Certamente, os valores tradicionais ainda eram mantidos por muitos chineses e a influência do confucionismo permaneceu forte. Em seus anos finais, a dinastia Qing lançou uma série de iniciativas de modernização, mas seus esforços foram muito fracos e tardios. Os defensores da mudança radical, particularmente o líder revolucionário Sun Yat-sen, foram capazes de capitalizar a crescente insatisfação com o governo Manchu para derrubar a dinastia Qing. A fundação da República da China em 1912 encerrou 2 milênios de domínio imperial. A dinastia Qing foi fundada em 1644 quando Hong Taiji se tornou o primeiro imperador Qing após o colapso da dinastia Ming. Sob o controle dos Manchus, a China foi dividida em um Império Oriental e um território ocidental que eventualmente se tornaria o Império Russo sob o czar Nicolau I. Além disso, a rebelião Taiping ocorreu de 1850 até 1864, resultando na morte ou captura de dezenas de milhares de chineses. Após a Revolução Xinhai que derrubou a dinastia Qing em 1911, os republicanos chineses foram incapazes de estabelecer qualquer tipo de governo na maior parte do norte da China. No entanto, como a situação se deteriorou rapidamente após fevereiro de 1913, muitas áreas da China caíram sob o controle dos revolucionários. Nas 2 décadas seguintes, a República nascente se esforçou para consolidar seu poder. Primeiro, a unificação da liderança militar e política central após a tentativa equivocada do primeiro presidente Yuan Shikai de se estabelecer como imperador, e segundo, a fusão das várias regiões da China de após o controle de certas áreas ter sido tomado por senhores da guerra locais. Um cisma se desenvolveu na arte entre conservadores e inovadores, entre artistas que tentavam preservar sua herança em face da rápida ocidentalização que seguiu precedentes anteriores, e aqueles que defendiam a reforma da arte chinesa através da adoção de mídias e técnicas estrangeiras. No início do século XIX, a dinastia Qing era uma potência mundial cuja influência se estendia de suas províncias do sul no vale do rio Yangtze através das planícies do norte da China até a Manchúria, Mongólia Interior, Mongólia, Coreia, Japão e partes da Sibéria e da Rússia. Tinha uma população de mais de 400 milhões de pessoas e sua economia estava crescendo a uma taxa de cerca de 6% ao ano durante os reinados do imperador Kangxi, Yongzheng e Qianlong. Apesar de seu vasto território, o império experimentou um longo período de declínio devido à guerra contra os 8 bandeiras liderados pelos Manchus, que derrubaram a dinastia Ming, e que governaram o país sob os Qing. A ascensão dos Qing veio após 3 séculos de mudanças dinásticas que viram muitos sistemas políticos e grupos étnicos diferentes tomarem o poder como os Tanguts, Kita Liao, Jurchens, Song, Yuan, Jin, Império Mongol e Han chineses resultando em diversidade cultural em toda a China. Como exemplificam Fubaoshi que viveu de 1904 a 1965 e Zandaqian que viveu de 1899 a 1983, que estudaram no Japão e depois viajaram para o exterior em suas vidas. Alguns artistas influentes criaram estilos híbridos que combinavam uma atitude cosmopolita em relação à arte e uma vontade de mudança refletida tradições herdadas através da incorporação de línguas e técnicas estrangeiras. Zhang, que se tornou um grande conhecedor e colecionador, baseou seus vários estilos de pintura no estudo em primeira mão das primeiras obras-primas, enquanto Fu, um acadêmico, aprendeu sobre obras anteriores por meio de reproduções e cópias. Com a fundação da República Popular da China em 1º de outubro de 1949,
as atividades culturais passaram a ser controladas pelo Estado. A fim de reformar a pintura tradicional para servir ao povo, o governo comunista ordenou aos artistas que buscassem um realismo revolucionário, que celebrasse o heroísmo do povo ou transmitisse a majestade da pátria. Tomando o realismo socialista da União Soviética como ortodoxia, os pintores chineses encontraram um modelo entre de seus próprios compatriotas que emulavam o realismo acadêmico de origem ocidental de Xu Beiyu. Pintar a vida, em vez de copiar obras-primas antigas, tornou-se a principal fonte de inspiração para a maioria dos artistas. Mas controles burocráticos excessivos e mudanças nas demandas políticas muitas vezes tiveram um efeito prejudicial. Por exemplo, os esforços do Partido Comunista para promover o pluralismo e a liberdade de expressão sob o movimento das 100 Flores foram logo interrompidos pelo expurgo da antidireita de 1957, enquanto o grande salto adiante de 1958 a 1960 e a grande revolução cultural proletária, embora pretendessem conciliar a sociedade com os ideais progressistas do partido, na verdade levaram à perseguição de muitos artistas conhecidos e tiveram um efeito entorpecente. O período pós-Mao viu uma abertura crescente na China, embora não sem contratempos. Embora tenha havido alguns desenvolvimentos positivos, como o levantamento das proibições de partidos políticos e o direito à livre associação, bem como o direito de reunião dos indivíduos, em seu primeiro plano quinquenal encontramos em seu terceiro item, desenvolver cooperativas de produtores agrícolas para ajudar na transformação socialista da agricultura e do artesanato. Segundo plano quinquenal, quarto item, cultivar o desenvolvimento cultural e científico do povo chinês. Terceiro plano quinquenal, terceiro item, a fim de apoiar a agricultura e fortalecer a defesa nacional, melhorar a infraestrutura, continuar a melhorar a qualidade da produção, aumentar a variedade e a quantidade da produção, construir uma economia de autossuficiência e desenvolver o transporte, o comércio, a cultura, a educação e a pesquisa científica. Sexto plano quinquenal. Em março de 1978, para controlar estritamente o crescimento da população, fazer arranjos adequados de emprego para a força de trabalho nas cidades e vilas, e melhorar continuamente a vida material e cultural das pessoas nas cidades e nas áreas rurais com base no crescimento da produção e na eficiência produtiva. Os próximos planos não se discutem tanto a cultura como a arte de fazer, do fazer artístico. De qualquer forma, tende-se a entender que a arte chinesa se comunica atualmente com a arte mundial, em suas pinturas, desenhos, animações 2D e 3D, cinema e a fotografia. Mas então é isso. Se você quiser que eu reduza mais e fale da arte em pontos específicos, por favor, comente. Muito obrigado. E até o próximo episódio.